No nosso quadro Palavra Aberta, dentro do programa Energia Sem Limites, estamos aqui com o deputado Silvio Drevek, que vai falar um pouco de sua biografia, de sua vida política e também das suas pretensões futuras. Um bom dia para o senhor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade aqui, deputado, para falar aquilo que o senhor acha que deve falar, ok? Obrigado, minha saudação a todos, em especial a Rádio Energia, programa Sem Limites. Dizer que é uma satisfação estar aqui, podendo conversar um pouco mais do nosso trabalho como parlamentar, e a nossa vida profissional também foi, desde o início, com atividades que começamos lá na agricultura, passando depois para a fábrica onde eu trabalhei há muitos anos, que foi a Condor, dei sequência a meus estudos, e cheguei à formação de graduação em administração e, posteriormente, eu fiz uma pós-graduação e nessa atividade que eu exercia na empresa, por acaso, acabei me envolvendo e gostando da política como vereador. Tive essa passagem de um mandato de vereador, depois me reelegi e atuei como secretário da Saúde. Cheguei a ser prefeito eleito em 96, 2 mandatos, São Bento do Sul, e fiquei 2 anos afastado da atividade, não da atividade política, mas de cargo eletivo. E em 2006 me elegi deputado estadual e estou agora no 3º mandato e cheguei à presidência da Assembleia, que certamente é o cargo máximo dentro do Poder Legislativo. É um belo currículo, mas eu quero voltar um pouco. Na época que o senhor nasceu lá em Campo Alegre e tal, era o que o senhor almejava como pessoa, esse sucesso que o senhor tem na política, levando esse lado mais da questão da sua ideologia como pessoa? Na verdade, eu sempre tive sempre o desejo de conquistas. E não me passava, evidentemente, quando criança, quando jovem, chegar a um cargo que cheguei. Mas eu tinha ambições, acho que como todo ser humano tem que ter. Primeiro, eu não tinha formação quando eu estava na agricultura, então o primeiro passo foi o quê? Voltar à escola, estudar à noite, né? Esse foi o primeiro passo. Eu também tive a certeza de que sem conhecimento eu não ia, enfim, me projetar dentro da empresa. Esse foi o primeiro passo. Para mim crescer dentro da empresa, eu tinha que ter conhecimento. Então eu voltei ao banco escolar, estudei por muitos anos à noite, trabalhando durante o dia. Com esse conhecimento eu tive um crescimento dentro da empresa. A empresa promovia trabalhadores da fábrica que buscavam o conhecimento e cheguei numa evolução muito boa dentro da empresa, numa carreira profissional que eu agradeço até hoje. E, enfim, essa ascendência me proporcionou outras conquistas, mas o desejo de conquistar tanto o espaço profissional como almejar algo mais para a vida, eu sempre tive desde que lembro, que me lembro por gente, em outras palavras. Para quem está começando agora, né, o senhor acredita que para chegar onde o senhor chegou é muito difícil? Ou é uma questão mais de realmente querer fazer acontecer? Nada vem por acaso, são exceções. Um exemplo, quem ganha na loteria? São poucos. Então, o que eu posso dizer da minha experiência? Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, empenho, paciência e persistência. Não é fácil, é verdade que não é fácil, mas a vida, ela foi feita de desafios e foi feito para quem pretende vencer. Dizer que você não tem que abdicar de muitas coisas, precisa, mas também sem a persistência, a insistência e, claro, ter habilidade também, não se conquista espaço senão com construção de relacionamentos. E mesmo tendo capacidade, tendo competência, é necessário que também tenha um bom relacionamento com as pessoas. Quem não tiver paciência, persistência, não prezar pelo conhecimento e não contar com um bom relacionamento,
terá mais dificuldade. Como eu disse, há exceções, mas no meu caso, o que eu posso dar como exemplo é muito trabalho e dedicação. E sempre lembrar das origens, né, deputado? A humildade é uma coisa que, na minha carreira, desde criança, eu sempre tive e continuo tendo a humildade. O poder, seja ele político ou não, mas o poder ele pode ser passageiro. E se perder a humildade, né, quando passa esse período do poder, poderá ter dificuldade depois de se inserir, tanto no trabalho quanto no convívio. Então, a humildade não é pecado, é uma qualidade, eu considero uma qualidade. Isso não é demérito, não há porquê, por conta de uma conquista, não continuar com humildade. É outra coisa que eu sempre prezei na minha vida e vou continuar enquanto ela existir. Bom, vamos falar um pouco da Assembleia Legislativa. O senhor agora é presidente da Assembleia, se tornou presidente da Assembleia. E isso, há tempos atrás, quando nós mesmos estávamos conversando aqui, o senhor já galgava isso. O senhor acredita isso que seja uma vitória do senhor, pessoal, Silvio Drevek, ou é uma consequência de fatores que levou o senhor a ser presidente? Na verdade, é uma vitória, mas que foi construída com muitas pessoas, né? A princípio com o meu antecessor, que foi o presidente Merizio, com o meu colega deputado Aldo, e depois com os demais colegas deputados. Então eu, evidentemente que me senti vitorioso, mas essa vitória eu tenho que dividir com os outros 40 deputados, porque sozinho só o meu voto não ia ter conseguido. E nem só com os votos do meu partido. Então foi uma construção que nos levaram, que me levaram a presidir a Assembleia. Quero dividir essa vitória com todos e essa conquista que é da Assembleia Legislativa, porque nós não dividimos, não disputamos, né? Foi uma construção sadia, não houve uma outra chapa concorrente, e isso se deve a, como eu disse, muita habilidade, muita paciência, e dividir a vitória, ou para chegar à vitória, você tem que ter a capacidade de dividir espaço também e somar essa vitória com todos. Então, o senhor já responde a minha segunda pergunta, já que era sobre esse assunto, é a questão da liderança. Então, o senhor se considera já um líder nessa questão para almejar outros cargos? Eu penso que, e acredito que a liderança você conquista, você não impõe, né? Liderança que é impositiva, ela tem pouca durabilidade. E a nossa liderança vem sendo construída há muitos anos, e com muitas pessoas. E para chegar a um outro cargo, a um espaço maior, seja a Câmara Federal ou qualquer outro cargo que possa ocorrer, é evidentemente que você tem que estar preparado. Mas não resta dúvida de que para chegar precisa de liderança. E para ter liderança tem que ter, evidentemente, habilidades que nem sempre é muito fácil, né? Tem que ter habilidade, paciência, mas quando você chega a ser um líder e conquista esta liderança através da construção e não da imposição, é uma liderança que certamente tende a prosseguir. Deputado estadual, mas com pretensões a ser deputado federal. O que o senhor vai fazer de diferente sendo deputado federal para a região do Planalto Norte e também para Santa Catarina? Bom, primeiro, atuar como sempre atuei, corretamente, um trabalho honesto e sem fazer promessas. Um parlamentar ele tem como dever legislar, fiscalizar e representar. O que der para construir em sentido de recursos para a região, isso é uma coisa que está, evidentemente, atrelada, ou é pertinente, melhor dizendo, à atividade parlamentar, uma vez que um deputado federal hoje tem as emendas impositivas. Mas mais que isso, na representação você pode colaborar com os municípios, pode colaborar também com as entidades de classes, é lá no Congresso Nacional que passam os grandes projetos da ou seja, das leis federais, né? E nós temos que estar em sintonia, como eu tenho atuado, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa. Para se fazer um projeto, para se aprovar ou rejeitar, é importante que você tenha informação. Se esse projeto vem em benefício da população, se ele é necessário, se ele é indispensável, todas essas informações nós temos que ter para poder tomar uma decisão de votar ou não.
ou votar sim ou não. E certamente que é um ambiente diferente do Estado, né? São 503 deputados. Então, primeiro, você vai ter que, eu pelo menos, se eu conseguir chegar com uma votação que me eleja, eu vou ter que conhecer um pouco o ambiente, vou ter que conhecer também o sistema de funcionamento, mas certamente que não vou decepcionar ninguém se assim acontecer de eu chegar a ser eleito à Câmara Federal. O senhor falava antes para mim que está sendo bem trabalhoso ser presidente da Assembleia, porque a cada minuto, a cada hora, o senhor tem uma reunião diferente e, logicamente, sempre com pedidos. O senhor sabe, como deputado federal, a sua vidraça será maior. E hoje, os deputados federais estão numa situação em que a população está meio que desacreditada com relação a isso. O que o senhor vai fazer diferente para ter essa credibilidade que hoje um deputado federal, a maioria não tem? Bom, primeiro vamos separar um pouco as coisas. Nós temos hoje no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara Federal, muitos deputados que estão contaminados aí por corrupção. Como tem deputados, também tem empresários e tem empresas e tem uma série de coisas. Mas vamos ficar no âmbito dos deputados. E nós temos um percentual, eu não posso dizer quanto, mas também de pessoas corretas lá. Essa aqui é a verdade. O que aconteceu é que, com essa corrupção que houve, se banalizou como todos os parlamentares, ou seja, todos os deputados não são sérios. Isso não é verdade. Nós também temos que colocar para a população aqueles que atuam corretamente, seriamente, e como disse, são muitos, né? Então isso é um fato. Eu, como disse, se eu chegar lá, vou fazer a minha vida continuar como ela é, com honestidade, com seriedade, né? Agora, se nós simplesmente nos omitirmos e não defendermos o que é o correto, o que é o certo, não defendermos aquilo que é a moralidade, que é o que se pode fazer de melhor para as pessoas, não existe outro mecanismo no Brasil hoje, a não ser pelo processo democrático. Então nós vamos ter eleições nas quais vão ser eleitos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República. E ainda, por pior que seja, talvez o sistema, no âmbito democrático é o melhor que possa contemplar as pessoas, porque pelo menos elas têm o direito de se manifestar. Eu não tenho por que dar explicações ou me negar a ir para uma campanha com seriedade, com transparência, porque a minha vida sempre foi assim. Então, vai haver as rejeições, até por conta de que a Câmara Federal, como eu disse, tem muitos deputados que praticaram a corrupção, mas eu acredito que a nossa condução de vida, tanto profissional quanto política, nos dá a credencial para ir à população, pedir o voto, e certamente que eu não vou decepcionar ninguém se assim chegar lá. O senhor, como deputado estadual, destacaria quais projetos de relevância que o senhor fez aqui para a região? Não só projetos, mas, como eu disse, a representação. O que é a representação? Talvez não é só de trazer o dinheiro para o município, mas também é levar para o governo do Estado as demandas, ou seja, os pedidos, as reivindicações são regionais. Eu quero crer que todos nós colaboramos, e eu levei muitas vezes e continuo levando ainda. Na educação, por exemplo, nós tivemos um ganho extraordinário aqui na região, que foi a construção do Instituto Federal de Educação em Santa Catarina. E isso nasceu lá dentro da Assembleia, por isso eu posso dizer de peito aberto, porque foi uma solicitação que eu fiz ao deputado Pedro Oxai, é do PT, não interessa, a justiça seja feita. Porque o que aconteceu? Como havia terminado a concessão desses institutos em Santa Catarina, o último tinha sido definido para Canoinhas, eu lembrava ao deputado que São Bento do Sul e a nossa região, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, é uma região industrial, né, e que precisa de mão de obra qualificada. E nós tínhamos ficado de fora. E ele nos ajudou muito, e lá dentro da Assembleia, nasceu a ideia do Instituto Federal de Educação aqui em São Bento, que atende a região. Claro que muitas pessoas se envolveram depois, mas alguém tinha que dar o ponto de partida. Não foi diferente também com o Centro Tecnológico, que foi interrompida a construção, mas que volta novamente a ser construído assim que terminar a licitação.
Nós temos aqui o exemplo da UDESC em São Bento do Sul, que também foi um trabalho muito forte que nós fizemos, agora trazendo definitivamente como campus e ampliando, né? Roberto Grande, que em São Bento estava encrencado, resolveu-se, né? Segunda-feira vai ser inaugurada uma escola profissionalizante que também vai atender toda a região. E aí eu poderia falar também rodovias, por exemplo, a nossa rodovia dos móveis. É um problema sério que estava se arrastando, trouxe o governador para São Bento do Sul, tomou a decisão, é bem verdade que a empresa está devagar, mas está se concluindo, né? A rodovia que vai para a Volta Grande, o governador Colombo não quis retomar aquela rodovia. Ele entendia que não havia por que fazer uma pavimentação que ia simplesmente com uma represa, né? Eu convenci ele, sabe, governador, não tem porquê, a obra já está pela metade, interromper, a população não vai aceitar, e certamente que no futuro a grande ligação vai ser com o doutor Pedrinho, Itaiópolis para Panduva. É só ter essa ligação que vai... E já está em andamento, e bem adiantada por sinal. Então essa integração do Planalto Norte Catarinense com o Vale do Itajaí, ela vai ser uma alavanca de crescimento para a região. E assim outras reivindicações que nós fizemos, na área de energia, por exemplo, na região do Planalto Norte, Itaiópolis, Papanduva. Agora temos um pleito da retificação, ou melhor, da revitalização da rodovia Matos Costa, Porto União, Canoinhas, Major Vieira, Papanduva. Então são alguns, eu estou dando alguns exemplos do que nós nos envolvemos, além de trazer, evidentemente, recursos para os municípios de Campo Alegre, de São Bento, de Rio Negrinho e outros municípios que nós ajudamos todos os anos que nós estávamos lá na Assembleia. Uma das principais características que o senhor tem aqui na região é de sempre estar presente aqui, né? De sempre estar presente aqui nos acontecimentos e vendo isso. O senhor sendo eleito deputado federal, isso não vai distanciar um pouco o senhor da região? É evidente que não está mais longe, né? Esse é um dos aspectos que eu sempre considerei que, estando aqui em Santa Catarina, você está mais próximo da população. Brasília é distante, então, evidentemente, que o tempo que você vai consumir lá é muito maior do que estando aqui próximo. Mas a minha pretensão, se eu chegar lá, é dar também, ou melhor, dar retorno com a presença, onde possível, nas regiões, nos municípios, e também vou manter, evidentemente, a minha ideia de manter o escritório aqui na região para poder atender a população. O escritório vai ficar aqui? Assim eu pretendo. Deputado, o senhor quer falar mais alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo pela internet? O senhor quer passar alguma mensagem para as pessoas, já que o senhor agora se encontra como presidente da Assembleia, mas com certeza no ano de 2018 vai ter um grande desafio? Bom, primeiro a minha mensagem é que diante dessa situação política conturbada no Brasil, principalmente no cenário federal, eu quero dizer a todos que nós só vamos melhorar a política no Brasil com a participação. Participação do jovem, da mulher, do adulto, não importa a idade, é participando e se colocando à disposição, em cargos públicos, em cargos eletivos, porque as pessoas de bem participando, certamente que nós vamos tirando aos poucos as pessoas que têm má fé, que têm má intenção. Se nós não fizer isso, o avanço das pessoas que não têm esse mesmo desejo de construir o coletivo com seriedade e com honestidade, vão ficando para trás. Então não deixe de participar. Por mais crise que possa ter, por mais problema que possa ter, é da vida, das decisões políticas que nós vivemos todos os dias. Ou seja, por que nós pagamos impostos? Porque é uma decisão política. É aprovado na Assembleia, ou na Câmara de Vereadores, ou no Congresso. As leis de trânsito, quem faz? É decisão de Câmara ou assembleias de deputados. Os programas, as políticas públicas de saúde, educação. Então, tudo o que nós vivemos no dia a dia são decisões políticas. Por isso é importante que todos participem, que se envolvam, e com isso nós vamos ter um resultado melhor, porque vamos ter uma qualificação melhor na política brasileira. Por outro lado, eu quero também deixar aqui o meu escritório aqui em São Bento do Sul à disposição, tanto com o meu gabinete lá na Assembleia Legislativa, e dizer a todos que estou à disposição para construir juntos o melhor para Santa Catarina e para a nossa gente catarinense. A gente quer agradecer a oportunidade de ter conversado com o senhor, de ter dispensado esse tempo para a gente, e desejamos ao senhor muita sorte, muita saúde
e que Deus abençoe o senhor nessa caminhada e que traga para aqui, para a região, como o senhor já trouxe várias vezes, muita alegria e muita esperança para esse nosso povo e que agora, né, na sua pretensão de ser deputado federal, que eleve, né, essa carga agora para toda Santa Catarina. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa e conte sempre com a gente, tá, deputado? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.